Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura e trabalho também com auriculoacupuntura há mais de 10 anos. E hoje nós temos como principal tema, que inclusive eu vou ler o tema todo, porque foi uma fala, uma vez de um aluno meu, que eu achei muito interessante. Quando eu estava pensando nos temas da live, eu disse, eu vou falar sobre esse tema, porque eu acho que se um aluno sente-se despreparado, eu acho que não é só um aluno, são vários alunos que devem ter esse mesmo sentimento. Então, o tema da live de hoje é: me sinto totalmente despreparado nas situações de emergência com meu paciente de auriculoacupuntura, tá? Então, por que eu vou falar sobre esse tema? Porque situações de emergência sim podem acontecer quando você atende paciente de aurículo e você precisa saber como driblar a situação, no sentido não de ignorar o fato, mas driblar no sentido de dar todo o suporte que o paciente precisa, tá? Então, o primeiro ponto, como em toda live, como em toda Auriculoclass, eu dou conceitos para quem está aqui. E o primeiro conceito, se a gente for analisar no título, né, no tema dessa live, chama atenção, na verdade, dois fatores, né? O primeiro é o nome, né, o substantivo despreparo. Então, despreparo é a primeira coisa, a primeira palavra que chama atenção nesse tema é despreparo. Então, quando a gente fala de despreparo, o que é estar despreparado? O que é despreparo? Essa palavra despreparo tem como principal alteração e assim, que dá sentido à palavra, o prefixo des. E des significa ausência, falta de algo. E nesse caso é falta de preparo. E essa falta de preparo se mostra de diversas formas. Seja através da desorganização, então você não está organizando o que você precisa organizar para atender bem, seja os seus materiais, seja o conhecimento que você tem, você não consegue organizar e colocar ele na prática. Tem relação com desarranjo, né? Não tá as coisas no local, a devido, da forma correta, você precisa organizar melhor isso. Tem a ver com desarrumação, que tem relação com desorganização também. E uma coisa que é muito engraçado, quando a gente procura o significado em dicionário de despreparo, existe também uma relação dessa palavra com, na verdade, a falta de conhecimento, ou seja, o desconhecimento tem relação com o significado de despreparo. Então, quando eu desconheço algo, eu não estou preparado para lidar também com aquele algo. E nesse caso da auriculoacupuntura, se eu não conheço a técnica, como é que eu vou atuar com essa técnica junto com o meu paciente? Isso é, de fato, muito necessário. Então, o conhecimento e a preparação do profissional em auriculoacupuntura anda lado a lado, faz parte do processo, ok? E aí, uma coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes o paciente ele vai confundir sim o seu despreparo, e ele pode ter razão total em algumas vezes, mas o paciente ele sim, ao observar que você não está preparado, que você não está seguro, porque sim, segurança tem a ver com despreparo, porque se eu não me organizei e eu vou e faço algo, esse algo talvez não seja tão bem feito. Talvez algumas situações eu precise improvisar. E nesse improviso, se eu não souber improvisar ou lidar com essa situação, sim, isso vai ficar claro, nítido para o paciente que você não está sabendo tratar ele, e você vai ficar inseguro, e você vai começar a ter reações de insegurança. O seu paciente vai entender muito bem que você está inseguro, mas ele vai dizer, ele não vai dizer na cabeça dele, ele vai chegar e dizer: peraí, ele está despreparado? Ou ele não sabe a técnica? Ele vai chegar a simplesmente dizer que você não é um bom auriculoacupunturista, que você não sabe fazer a técnica. Ou seja, ele vai sim associar o seu despreparo com a ausência de resultado. E tem relação despreparo e ausência de resultado? Tem sim. Se você não sabe organizar, se você não sabe fazer a técnica, se você não é bom na auriculoacupuntura, não tem conhecimento aprofundado de como faz e segurança para fazê-la, sim, você vai ter uma diminuição do seu resultado e muitas vezes pode não ter resultado de jeito nenhum junto do seu paciente. E aí isso tem relação com o despreparo também, tá certo? Como é que se comporta, como é que age
aquele terapeuta que não tem segurança dos pontos, ou melhor, que não tem preparo suficiente, desculpem, como é que age aquele terapeuta que não demonstra um preparo muito grande para atender? Como é que ele reage? Como é que ele atende? Como é que ele se porta? Qual é a postura que ele adota? Muitas vezes, se a gente for fazer uma análise da postura do terapeuta, esse terapeuta, ele não vai ter uma postura confiante, sabe? Ele se coloca numa postura mais de insegurança mesmo. Ele não sabe quais são os pontos, ele se confunde, ele não sabe qual escolher, qual o melhor ponto que ele deveria utilizar. Uma outra coisa que pode parecer besteira, né? Mas a combinação dos pontos de auriculacupuntura importa muito. E muitas vezes o terapeuta que não tem segurança, não tem preparo suficiente para atuar com a auriculacupuntura e ainda mais situações emergenciais, ele não sabe inclusive quais são as combinações de pontos para tirar o paciente daquela condição. E eu ainda vou colocar outra situação. Já aconteceu várias vezes de eu estar dando aula, vocês sabem que eu sou professora universitária, e eu estar dando aula e aluno meu passar mal. O aluno meu passar mal perto de mim é uma coisa assim que acontece com muita frequência, tá? Isso porque o aluno às vezes vai para a sala de aula e não se alimenta direito. Isso porque a aluna está com cólica menstrual naquele dia e vai para a aula, né? E aí o aluno ele passou mal. Então eu já tive vários alunos que passaram mal perto de mim. E teve uma vez que eu tive uma aluna que passou muito mal. Ela estava dando aula, inclusive, de acupuntura para essa turma. E essa aluna, ela começou a passar mal, só que ela não disse que ela estava passando mal. Ela começou a ficar pálida, ela começou a se afastar dos colegas. E quem me conhece sabe que eu sou muito observadora. Eu fico analisando todos os professores, todos os alunos, eu analiso o ambiente que eu analiso tudo, né? Isso é mania de professor. E além disso, como eu entendo, né, sobre essa questão corporal do corpo falar, e é que eu analiso mesmo. E aí eu comecei a observar o comportamento dessa aluna, começou a se afastar, começou a apresentar o rosto pálido, apresentar sudorese, né? Ela começou a suar nessa região da testa. E aí eu disse, você tá bem? Então eu parei a aula, cheguei perto dela rapidamente, eu disse, você tá bem? Ela disse, tô bem, professora, só me deu uma tontura, eu acho que eu preciso sentar. E aí eu me lembro que na época, a turma dela, né, os alunos da turma dela começaram a dizer, não, professora, ela vira e mexe, ela passa mal e desmaia. E ela estava entrando num processo de que ia desmaiar, sim. Todos os sinais que o corpo dela estava dando é que ela ia apagar ali na frente da gente. E o que foi que eu fiz? Eu tive que pensar rápido. Quais são os pontos que eu posso estimular no corpo de uma pessoa para que essa pessoa não desmaie? Quais são os pontos que eu posso fazer que essa pessoa fique acordada? E quais são os pontos que eu resolveria a situação ali? Aí nesse momento eu pensei rápido, fui, né? Utilizei alguns pontos e a aluna na hora, mas foi na hora, minha gente, na hora a aluna ficou toda ruborizada, ou seja, toda vermelhinha, com o rosto bem vermelho. Isso foi uma situação real. Não sei se tem alguns alunos aqui meus, né? Eu vi que tem alguns aqui entrando, mas se tiver algum aluno dessa turma, pode colocar aí e dizer que é verdade, que aconteceu mesmo. E aí, nesse caso, a gente comprova que muitas vezes a situação emergencial que acontece não tem a ver com a auriculacupuntura. Pode ser você estar num ambiente e esse paciente começar a passar mal. Ou você está, muitas vezes, já aconteceu comigo, está em um recinto, seja numa loja, numa conveniência, num restaurante, e alguém passa mal. E eu vou e socorro. E aí na hora eu vou lá e utilizo o que? A acupuntura, a auriculacupuntura. E eu vou e estimulo pontos e o paciente melhora na hora. Então veja que a situação emergencial, você está preparado para situações emergenciais, não é só as situações emergenciais que você pode estar gerando no paciente durante o atendimento, mas é uma situação emergencial, por exemplo, numa condição onde você está no ambiente e alguém passa mal. E aí o intuito ali não é divulgar seu trabalho, não é ganhar dinheiro, é socorrer alguém. E aí vamos aplicar isso na família de vocês?
Se um pai, uma mãe de vocês passar mal, se o seu avô passar mal, numa situação emergencial dentro da sua família que alguém passou mal, como é que você vai estar preparado para socorrer? Será que a auriculoacupuntura poderia entrar em cena? Não só poderia, como deve. Eu já estive em situações, por exemplo, de acontecer, de estar no velório e, obviamente, pela situação do luto, pela situação da perda, pessoas passarem mal. E eu, com a auriculoacupuntura, socorrer essas pessoas. Então veja que a auriculoacupuntura não serve só para você tratar paciente, serve primeiro para você se tratar, depois para tratar seus familiares e tratar também pacientes e assim ganhar dinheiro, ou seja, viver disso. Tem como fazer isso, Jéssica? Não só tem, como com certeza super tem, porque eu faço isso. Tá? Eu trabalho com auriculoacupuntura, eu ganho dinheiro também com auriculoacupuntura, tá? A tal da Gil colocou aqui, a tal da Gil, para quem não sabe, é minha aluna, Jussiane, seja bem-vinda. E a tal da Gil tá colocando aqui, dizendo, numa prova de bancada, por exemplo, dá para socorrer aluno numa prova de bancada com auriculoacupuntura? Não só dá, como eu já fiz algumas vezes. Quem tiver aqui na live, que é meu monitor, que já passou por alguma prova de bancada, para quem não sabe o que é prova de bancada, é uma prova prática que eu faço com os meus alunos de anatomia, porque eu também sou professora de anatomia. E aí, nessa situação, o aluno ele fica ansioso, vai ser submetido por uma prova, às vezes ele passa mal, quer desmaiar, tem vontade de vomitar. E aí, o que é que eu recorro? Eu recorro à auriculoacupuntura. Já cansei de ter aluno que é hipertenso e eu ir fazer uma técnica que nós chamamos de sangria. Sangrar um ponto na orelha do paciente, que no caso é o aluno, e dessa forma baixar a pressão dele na hora e regular e ele ficar bem. Imagina que técnica maravilhosa, tá? Então, Luciano está dizendo aqui, a pessoa desmaia. Não, eu já socorri pessoas para não desmaiar. Como a gente lá no laboratório de anatomia também trabalha com a questão de cadáver, né? Então, muitas vezes tem um aluno que não tem estômago para ver um cadáver, fica com receio e passa mal também. E o que é que eu faço? Socorro meu aluno com a auriculoacupuntura. Mas por que eu sei socorrer? Porque eu estou preparada para isso. Então, eu sei como agir em uma situação emergencial, tá? E aí, outra coisa que é importante que a gente coloque é que pacientes que são atendidos por terapeutas despreparados na auriculoacupuntura, esse terapeuta muitas vezes ele se torna despreparado em uma situação quando ele também não tem o material dele. Como é que eu vou socorrer alguém que está passando mal se eu não tenho meu material de acupuntura? Para quem é meu aluno sabe que eu já utilizei até caneta Bic para socorrer aluno, estimulando ponto no pavilhão auricular do meu aluno e deu resultado. Mas a ideia é que sempre você ande com o seu material. Até quando você esquece um material durante a sessão junto do seu paciente, isso é uma forma que vai favorecer que você se desorganize nesse tratamento e sim coloca você numa situação de não executar o protocolo que você tinha estipulado para ele. Aí talvez você tenha que improvisar e utilizar outros pontos, e nesse improviso você talvez utilize um ponto que você não tenha estudado, não tenha se preparado, não saiba como atuar, e ó, tem uma consequência no paciente, situação emergencial de novo. E como é que você vai resolver isso? Tá? Então tenha cuidado. Uma coisa que eu vejo também muito é que muitos terapeutas que não estão preparados para atuar com a auriculoacupuntura não sabem responder perguntas de paciente. Porque não entende a teoria de base da auriculoacupuntura na visão da medicina tradicional chinesa, não entende como funcionam os órgãos, que cada órgão no nosso corpo ele tem uma função, além de mobilização de substâncias, além da função orgânica em si, ele também tem uma função atrelada à questão emocional e psíquica do paciente. Então, quando eu coloco, por exemplo, um ponto de baço no meu paciente, na aurícula não é só o baço físico que está sendo estimulado, não. O baço para acupuntura significa muita coisa. Quando eu estimulo um baço, eu tenho relação com edema, quer dizer que o paciente está inchado, quer dizer que o paciente está pensando demais, quer dizer tanta coisa, que se eu não entendo isso, eu não vou saber a consequência do ponto que eu estou utilizando. De novo, despreparo e risco sim de ter uma situação desagradável
como consequência do protocolo que eu utilizei com o paciente, tá? E o pior de tudo, né? Quando você se sente assim, totalmente inseguro, não sabe como tratar o paciente, se sente despreparado, no final das contas você se sente muito frustrado. Você se sente enganando o paciente muitas vezes. Você se sente incapaz. Então, olha a repercussão que gera tanto no paciente como em você, terapeuta, por não saber executar a auriculacupuntura, a técnica, de forma adequada, tá? E por onde é que eu vou começar? Por onde é que eu começo? Por onde eu, que tenho interesse em fazer a auriculacupuntura, inicio para acabar com esse despreparo? Como é que eu faço? Primeira coisa é estudar, né? Não tem pra onde correr não, estude. Você precisa estudar, estude teoria. E tudo que você aprender na teoria, já pratique, vá pra prática. Pare, acabe com esse medo de ter medo de praticar. Pegue sua mãe, pratique na sua mãe. Pegue seu pai, pratique no seu pai. Pegue seu irmão, pratique no seu irmão. Pratique nos seus familiares, pratique nos seus amigos. Sabe aquela melhor amiga que você tem? Chama ela para sua casa, oferece um bolinho, um chá e diz: olha, você não gostaria de submeter a uma sessão de aurículo comigo? Porque eu preciso de pacientes modelo. Então não chama de cobaia, né? Cobaia é algo que ninguém gosta de ser cobaia. Vem cá ser minha cobaia. Acho que só os nossos pais, né, que topam tudo. Mas acho que até o nosso irmão não gosta de ser cobaia muitas vezes. Então, o cobaia pode ser substituído. Vem ser meu paciente modelo aqui, né? Então, coloca seus familiares para serem seus pacientes modelos, tá certo? É a tal da Gil colocou. Jéssica, no dia que os alunos chamaram para a auriculoacupuntura, ajudou tanto, mulher, principalmente porque estava próximo do meu período menstrual, eu não senti cólica, perfeito demais. O que a tal da Gil está dizendo aqui, né, que é Juliana, é que, na verdade, como eu dou aula de acupuntura, e aí a gente fez uma prática, e eu dou aula de auriculacupuntura, a gente fez uma prática, e eu coloquei os meus alunos para atenderem alguns alunos da faculdade. E aí, quando esses alunos, que no caso Juliana aqui, foi atendida por um dos meus alunos, na verdade não foi um, foi um trio de alunos que atenderam ela, acabaram que esses alunos, ela está dando aqui a devolutiva dizendo que esses alunos tiveram um resultado muito bom com ela. Então eles executaram a técnica da auriculacupuntura, colocaram alguns pontos mediante a conversa que eles tiveram com ela. E ela disse que ela estava próxima de menstruar, veja, né? E acabou que na menstruação, quando veio, foi uma menstruação tranquila, né? E dessa forma ela não sentiu cólica de jeito nenhum. Então veja aqui, inclusive, só deixando claro aqui, a tal da Gil pode confirmar o que eu estou dizendo, que nessa prática de aurículo que ela foi submetida junto com meus alunos, eu não atendi, ela pode dizer, eu não atendi, eu não toquei em Juliana. Quem tocou foram meus alunos, quem atenderam foram os meus alunos. E foi tão maravilhosa que o resultado que eles tiveram foi tão bom, que até hoje eu não vi um dos pacientes que foram atendidos por eles, não só por esse trio, por outros trios de alunos que estavam atendendo, que não tiveram um bom resultado, tá? Então, Juliana, ela pode confirmar que ela que está como prova viva do quanto funcionou, e ela pode confirmar ainda mais. Sabe qual foi o estímulo que a gente utilizou na orelha dela? Só foi semente de mostarda, não foi, Juliana? Exclusivamente semente, não foi colocada agulha. Então isso aí já desmistifica que a auriculacupuntura só funciona se for com agulha. Não, tem diversos estímulos e funciona muito bem, tá? Então ela pode colocar aqui dizendo que foi verdade, que realmente foi verdade, que os meninos só atenderam com a semente, tá certo? Por onde é que eu começo também a melhorar meu despreparo? Além de estudar, você precisa, olha aqui confirmando, foi isso mesmo. Você precisa também, além de estudar bastante, para se preparar mais, para atender melhor e também saber lidar em situações de risco, se organizando, praticando. E quando eu coloco se organizar, é organizar tudo. Você vai atender o paciente, você tem que pensar em tudo. Quais são os materiais que eu vou utilizar? Como é o perfil do meu paciente? Quais são os pontos melhores para ele? Quais são as combinações de ponto que para ele funcionam e para outro paciente não funciona, né? E o que eu acho que é mais importante, que ninguém te tira, é você investir em você mesmo. E investir em você mesmo é investir em cursos de boa qualidade,
tá? E eu não tô falando isso porque eu vendo, né? Porque eu também atuo ministrando cursos de auriculoacupuntura, tá? Eu ministro o curso de auriculoacupuntura porque foi um chamado mesmo, isso é uma coisa que eu amo fazer, isso é uma coisa que tem relação com o meu propósito, mas entenda que, por mais que você não vá fazer curso comigo, né, vá fazer outro curso, você precisa pesquisar o curso que você vai fazer. É uma honra se você fizer comigo, com certeza, né? Mas entenda que eu posso falar do meu curso, e no nosso curso a gente preza muito pelo fato do aluno estar preparado, e muito preparado, para lidar em situações emergenciais, tá? Milena tá aqui, né? Milena é uma das nossas alunas do curso, e na verdade, no nosso curso, Milena ainda não passou por esse processo, mas existe um dia que é o Auriculo Day, que é um dia onde a gente faz o dia todo conversando com nossos alunos, debatendo o caso clínico, falando sobre isso. E aí o foco do Auriculo Day é tirar todas as dúvidas em segurança, trabalhar tudo isso, né, que o aluno ele traz de demanda nos atendimentos, porque ele já começa a atender, né? E aí ele vem para o Auriculo Day já nesse processo. E aí todas as dúvidas e seguranças, quais são as consequências, quais são os riscos, são tiradas todas essas dúvidas neste evento. Então é importante que você invista em você mesmo. Você precisa investir alto, tá? Você investe muitas vezes alto em algo para sua casa. Sua casa mereceu ter aquilo que, lógico, você vai usufruir, mas muitas vezes você esquece de investir em você mesmo. Então investir em conhecimento é o que tem de melhor para você fazer por você e trazer consequências positivas para os seus pacientes, que vão melhorar a partir dessa abordagem correta, qualificada que você vai ter e mais segura. A outra coisa que a gente precisa entender é que muitas pessoas olham para mim e dizem: ah, mas Jéssica já sabe de tudo, Jéssica já nasceu assim pronta na aurícula, e não foi bem assim não. Quando eu comecei com a aurícula, eu comecei investindo em curso, né? Eu fiz primeiro um curso de aurícula. Esse primeiro curso de aurícula que eu fiz foi muito bom, só que deixaram algumas lacunas, e por ser o primeiro curso, por ser um conteúdo muito denso, foi um curso presencial. E por ser curso presencial, são cursos mais curtos, rápidos, que dão vários pontos e que você sai com a cabeça explodindo, porque é muita coisa. Então eu não consegui absorver todo o conteúdo do primeiro curso de aurícula que eu fiz, né? No curso da gente que é online, existe essa facilidade do aluno ele revisar a aula quantas vezes ele quer, o que faz com que ele possa, o que ele não pegou no primeiro momento, ele possa revisar e aprofundar e pegar aquela dica que ele não pegou, pegar aquela parte que faltou, ele prestar mais atenção, né? Então quando o curso é gravado tem mais facilidade. Eu acho que o curso online em aurícula traz essa vantagem muito grande, que é para você poder rever cada ponto várias vezes que você quer e tirar suas dúvidas, porque o tempo todo está ali disponível para você uma comunidade, existe suporte, o tempo todo você está com a equipe para tirar qualquer dúvida que você tenha, coisa que não acontece muitas vezes em curso presencial. E aí quando eu comecei com cursos presenciais. E aí eu tinha essa dificuldade. Tanto que eu tive que investir várias vezes em vários cursos. Eu tenho vários cursos de auriculoacupuntura, eu tenho a formação completa em acupuntura, e esses investimentos em tempo e dinheiro fizeram com que eu a partir daí me tornasse realmente uma referência no que eu sou hoje. Então eu me sinto segura hoje, eu estudo bastante ainda, eu dou o meu melhor, mas o tempo que eu investi nisso foi muito tempo. Imagina, mais de 10 anos que eu atuo com aurícula. Então, esse comparativo de que a Jéssica nunca foi despreparada, isso não existe. Eu já contei pra vocês que sim, eu já cometi alguns erros, já tive alguns despreparos, até na questão da minha formação mesmo, que hoje em dia eu observo que me geraram muito aprendizado, mas olha o tempo que eu tive para aprender tudo isso, né? Isso demanda bem mais precioso que eu tenho, que é o tempo, tá? E aí, entendam uma coisa, eu errei já muito. Eu já errei algumas vezes, tá? Algumas vezes eu me senti também despreparada. E por isso que eu coloquei esse tema de live hoje, porque eu coloquei muito da minha experiência, de como foi pra mim, do que pra mim funcionou, de como eu acho que deve ser, de como eu ensino, de como eu acredito na prática desse jeito, tá? E aí, pra finalizar, é importante que você entenda que sim, o despreparo, e o despreparo maior ainda em situação emergencial, ele tem consequência. Ele tem consequência
na sua agenda, tem consequência no seu paciente, diretamente de cara na saúde dele. Tem consequência dele não retornar para se tratar com você, então você perde o paciente, você perde a autoridade com esse paciente. Então, por mais que você tenha conseguido captar, atrair esse paciente para ser atendido por você, você não consegue fidelizar ele, porque ele não vai mais voltar para você porque aconteceu isso. Além disso, você acaba não ganhando bem, acaba se frustrando, acaba ficando desmotivado, sentindo incapaz, se sentindo, de fato, não com muita habilidade, falta de habilidade, na verdade, para executar a técnica. E você começa a pensar várias coisas negativas a seu respeito por conta disso. E aí é importante que você entenda que o preparo faz com que você tenha consciência do quanto você é bom. Isso não quer dizer que sempre você não possa melhorar, mas você começa a entender que sim, você tem condição de ser bom, de promover saúde para o seu paciente. E antes de mais nada, promover saúde para você mesmo, tá? Então, o tema da nossa live hoje foi a questão da relação do despreparo de muitos terapeutas, principalmente em situações emergenciais na auriculacupuntura. E lógico, né, bem como na live de ontem, ao estudar sobre o tema, eu me identifiquei com duas frases que eu trouxe aqui para vocês hoje, para finalizar a live com chave de ouro. E aí essas duas frases, elas são reflexões que eu deixo aqui para vocês, tá? A primeira delas é: um soldado despreparado no campo de batalha é tão perigoso quanto o inimigo. Um soldado despreparado no campo de batalha é tão perigoso quanto o inimigo. Então veja o quanto o despreparo é perigoso. E a segunda frase que eu deixo de reflexão do tema da live de hoje é: a incompetência é reflexo do despreparo ao você focar em alcançar determinado objetivo. Então, quando você se torna incompetente em algo, quando você é incompetente em algo, é porque você está despreparado em focar, em estudar, em dizer: eu vou dar o meu melhor para alcançar esse objetivo e me tornar uma referência.